O Caio faz uma pergunta, é a última que chegou aqui, é grandinha, vou dividir em duas partes aqui, né, para a gente ver, que ele dividiu também. Professor, o ideal é trabalhar com valores de MIC inteiros. Nos métodos automatizados, eles liberam intervalos de MIC. Como trabalhar com eles na prática? Por exemplo, ao invés de um valor do MIC, né, ser 1, o equipamento libera menor ou igual a 1. Então, ele pode ser 0,9, 0,5. O que isso impacta na rotina? Quer dizer, ele quer saber, né, isso? Por que manda intervalos fixos, sendo que é um valor contínuo, não é, de certa forma? Mas acho que o próprio teste de MIC também não é também valores intervalares, né? Como é que trabalharia com isso, Felipe? A gente sempre trabalha com a microdiluição em proporção de diluição pela metade, tá? Uhum. Então, você pode escalonar, né? Então, por exemplo, se você faz de uma MIC de meio para 1 para 2, você pode fazer, em vez de 1 para 2, fazer 1,5, por exemplo. Tá? É possível fazer, né, essa diferenciação. O que é importante verificar é que, ao mesmo tempo que você faz a diluição para 2, você tem que também pensar que a capacidade de multiplicação da bactéria, ela é logarítmica, tá? Então, o que isso ocasiona? Quando eu tenho uma MIC de 16, né, e vou para 32, você fala, poxa, mas por que eu não testo o intermediário entre 16 para 32? É porque, né, esse pulo, literalmente o pulo do gato, né, é que isso não vai fazer diferença, né, porque você já tem um grau de resistência maior. Tanto que os testes que a gente faz no laboratório, né, você pega o antibiótico, que está na concentração mais alta, então lá, 128, você vai diluindo pela metade até chegar naquela proporção. Então, quando você está trabalhando com doses pequenas, quer dizer, com concentrações pequenas, o que acontece quando você pula, né, de 2 para 4? Dobrou a quantidade de antibiótico, mas também dobrou a quantidade de bactéria. Então, a bactéria ela se divide em 2. Então, se você tem essa questão do 2 para 4, é porque duplicou. Então, não é uma escala linear quando a gente fala em bactérias. A gente sempre fala numa escala logarítmica. Tá? Então, essa é a diferença. Por isso que os antibióticos, né, as curvas, as MICs, elas sempre são em escala logarítmica, porque é como a bactéria se multiplica, né? De 1, 2, 4, 16, assim sucessivamente. Então, o Staphylococcus, ele se duplica a cada 2 horas. Então, a mesma coisa é a questão dos testes de microdiluição. Ele tem que ser logaritmo, tá? É a melhor forma de você estudar. E você vai acabar também verificando que quando você faz MICs intermediárias, há uma chance de erro na interpretação. Quem faz MIC, tá? A gente já vê erro, às vezes, pulando de 16 para 32, né? Quiçá, né, em concentrações menores, mesmo utilizando placas de MIC já prontas, né? Por exemplo, importada com o sal liofilizado, a gente vê erro, às vezes não nem pela concentração do antibiótico que está sendo pipetado, mas pelo tamanho do inóculo que está sendo aplicado. Então, embora a MIC verdadeira que a gente faz no laboratório seja o teste padrão ouro, mesmo o padrão ouro, frequentemente a gente erra. Tanto que a gente faz o quê? Em triplicata, para ter certeza daquele resultado que a gente está encontrando. E quando a gente faz em triplicata, às vezes vem um resultado de um diferente do outro. Então, como bactérias se multiplicam em logaritmos, né, as MICs também, o antibiótico, a concentração, também ela é em escala logarítmica de 2, tá? Viu, Caio? Isso é verdade, né? Quando você vê a curva de crescimento microbiano e até de morte, né? Sempre são curvas logarítmicas, porque a bactéria foi feita para nos confundir, né, Felipe? Eu sempre lembro disso, né? Ela se divide para multiplicar. Então, por aí você já vê como ela confunde a nossa cabeça, né? Ela divide em duas e essa divisão em duas é que é a multiplicação, né? Então, vai de 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por 128, sei lá que é esse número, mas assim por diante, né? Ela vai pulando desse jeito. Aí o Caio... Quando a gente trabalha com antisséptico, né? As pessoas falam, nossa, mata 99,99% das bactérias. Isso é muito pouco.
Em compensação, a que sobra, né? Às vezes faz um estrago danado. Sim, em Olha, questão de horas, né, já voltou ao normal. multiplica rapidinho. Aí o Caio aproveita para completar a pergunta dele, pegando o gancho, olha, até que ponto eu posso confiar nos equipamentos automatizados? Gostaria de ouvir a experiência do professor. Né? Ele coloca aqui, por exemplo, para estafilococcus, né, os MIC importantes seria Oxa, Vanco, Dapto. Perfeito. Existem vários trabalhos, né, então, na literatura de validação, né, dos antibiogramas automatizados. E aí existe uma classificação de erro, né? Existe o very major, existe o major, existe o minor. Tá? Então, na literatura tem várias publicações com várias marcas, né, com vários antibióticos, né, dizendo qual que é a probabilidade de erro, tá? Então, esses erros, eles acontecem mais com alguns antibióticos, menos com outros. Em geral, tá, para CGPs, o grau de confiabilidade, ele é grande, vamos dizer assim. Aí as pessoas questionam muito, mas quando eu tenho uma MIC de 1,5 para Vanco, que já é a discussão que a gente teve anteriormente. O certo é você avaliar 1 e 2. Quando você imputa, né, mais um valor intermediário de uma bactéria que cresce logaritmo, é por isso que acaba gerando confusão. Ele varia mais meio para baixo e meio para cima. Mas é que você está querendo forçar um resultado de MIC que é esse 1,5. Não, teria que ser 1 ou 2. Quando você põe 1,5, dá confusão. Por isso que o pessoal fala que erra para cima meio e meio para baixo, no caso da MIC de Vanco. Então, esse erro ele pode acontecer. Então, a interpretação de meio para cima e meio para baixo é um erro que pode acontecer em uma determinada proporção. Tá? Quando você vai para os críticos, por exemplo, o Vitek e o Fênix, eles usam o valor de MIC, não é por diluição, é por interpretação de crescimento. Então, existem curvas de crescimento e não é uma MIC verdadeira. Quando você vai para o Microscan, ele tem lá os pocinhos que é realmente a MIC do verdadeira, vamos dizer assim, né? Teoricamente, que onde você tem lá um caldo com uma concentração de antibiótico, cresceu ou não cresceu, né, ali naquele caldo. Então, o valor que sai é mais, teoricamente, é mais confiável, mas os outros também têm uma boa confiabilidade, ok? Existem bactérias, por exemplo, que a gente critica, que é a Pseudomonas, ela forma muito biofilme, mesmo ela... A MIC não é matar a bactéria, é inibir o crescimento. Só que muitas vezes, como é uma bactéria gomosa que pode fazer biofilme, que é muito capsulada, às vezes a interpretação da MIC pode ter falha. E o que a gente mais vê é piperacillina tazobactam, cefepima para Pseudomonas. Então, é um valor de MIC que você deve ficar com os dois pés atrás. Mas na maioria dos antibióticos tem uma boa reprodutibilidade. E aí você precisa o quê? Avaliar, né, nesses trabalhos, o que é cada um deles, né? Mas, por exemplo, isso me trouxe a uma questão aqui que eu gostaria de te colocar como última pergunta até. Ele colocou, né, a importância do erro, vamos supor, nos métodos automatizados. Mas quais são os principais erros que acometem o antibiograma feito manualmente? Porque eu acho que a probabilidade de erro é até maior. Não é? E quais são esses grupos de erros que são mais frequentes e o que poderia ser feito para tentar evitá-los? Eu acho que um dos erros que tem que pensar é na identificação do patógeno, né? Se você já está fazendo um método manual, né, de antibiograma por disco de difusão, método de Kirby-Bauer, né? Você já tem que pensar como é que você está fazendo a identificação dos micro-organismos? É por kit? E aí você já tem um erro, né, de interpretação das provas, né, bioquímicas e, consequentemente, não acertando aquele micro-organismo, você pode também ter erro de interpretação. Aí tem várias questões, né? Como, por exemplo, qualidade dos discos, né? A forma como você coloca, a distância entre eles, a temperatura da estufa. Então, assim, aonde você coloca a placa tem variação de crescimento, como foram acondicionados esses discos, eles foram armazenados, né, no local correto, na temperatura correta,
durante o seu transporte. Então, tem muitas variáveis, porque aquilo ali, disco, é um antibiótico liofilizado que está presente num disco ali de celulose. Então, tem possibilidade de erro, sim, né? Até mesmo a preservação da placa, né, está condicionada, a quantidade de água, será que ela já não está, digamos assim, entre aspas, com menos volume de água, isso consequentemente você vai alterar a difusão do antibiótico pelo agar, pelo gel, e consequentemente, né, o antibiótico pode não alcançar a distância suficiente, e aí você tem uma medida, erro nas mensurações, erro na interpretação, então, eu dou um exemplo da fosfomicina, quando você vai testar por disco, né, que você pode ter ali crescimento de algumas bactérias dentro, que não necessariamente significa resistência, né? Então, você vai ler conforme o padrão de crescimento desses micro-organismos. Então, são vários detalhes aí que quem faz o antibiograma tem que estar bem treinado, mas, obviamente, que a probabilidade de acontecer erro existe. E na automação também, né? Quer dizer, o volume do inóculo, se você está fazendo, geralmente já tem, os kits já vêm para você fazer a concentração de antibiótico, né, a turbetimetria, né, para você saber a quantidade de bactéria no líquido que você vai colocar, né, que seria por nefelometria, mas pode acontecer também preparo no inóculo, porque ali você não está vendo a bactéria, você está vendo uma turbidez. Então, se você tem uma bactéria muito gomosa, você vai ter uma quantidade alterada e pode ser que o resultado não seja confiável do seu antibiograma. Então, existem erros que são, como é que eu posso dizer assim, controláveis, né? Questão de qualidade, mas alguns erros que podem acontecer são completamente independentes do ser humano e até mesmo do equipamento. Aí a culpa realmente a gente pode pôr na bactéria, tá? Isso. Aí a Maria Eduarda e o Caio trocaram uma ideia aqui, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião também. Tem gente, né, que reconhece o micro-organismo pelo cheiro, pelo aspecto da colônia, dá para fazer isso, né? A Maria Eduarda pergunta, né, se dá para saber a enzima pelo antibiograma, seria uma prática de olhar, quer dizer, você olhando aqui mais ou menos aquele antibiograma, você já conseguiria supor o mecanismo de resistência. Aí o Sim. Caio, né, fala primeiro isso, depois eu coloco a resposta aqui que o Caio deu para o que você acha disso. Você acha que é possível para alguns mecanismos? Claro que é possível. Você pega ali uma Klebsiella, que é resistente a ceftriaxona, né, e é sensível a cefepima. Provavelmente uma ISBL do tipo TEM ou SHV. Impossível saber qual uma com a outra, só com teste molecular. Apareceu resistência a cefepima, isso aí é uma CTXM, uma SBL do tipo CTXM, tá? Então, você já sabe. Você vê, por exemplo, que é sensível a moxiclavulanato e resistente a ceftriaxona. Se é sensível a moxiclavulanato, potencialmente uma ISBL. Se for resistente a moxiclavulanato, você pode pressupor que seja, na realidade, uma AMP-C hiperexpressa numa Klebsiella, numa E. coli. Então, você consegue, sim, olhar o antibiograma, né, e ter uma ideia qual que é o provável mecanismo de resistência. Então, você olha lá uma Pseudomonas, resistente a imipenem, meropenem e sensível a ceftazidima, provavelmente uma perda de porina, né, ou bomba de efluxo. Então, tem como você bater o olho assim e falar, opa, deve ser esse mecanismo, né? Isso praticamente coincidiu, né, com a resposta do Caio, ele só usou um termo diferente, né? Se não consegue inferir, mas dá para desconfiar, né? E cita até o exemplo das beta-lactamases. É isso. Sim, aí, pessoal. Não pode confirmar, né, de forma alguma, né? Mas assim, se falar, provavelmente, né? Isso aí, a Maria Eduardo, então, agradece a vocês aí pela resposta à questão dela. Bom, gente, a gente que gostaria de agradecer a todo mundo que esteve com a gente, com várias perguntas, acho que foi uma live bem interessante hoje. Agradecer principalmente aí ao Felipe Tuon por estar aqui contribuindo, trazendo para nós o seu amplo conhecimento na área, né? Felipe, então, eu vou só ler aqui o que o Rafael acabou de colocar e depois já passar a palavra para você dar o seu recado final aí para nós, né? Como você vê o mercado da microbiologia e da infectologia para os próximos anos no Brasil?
investimento e valorização. Está aí uma boa pergunta para você utilizá-la como encerramento do programa de hoje. Como é que você vê o nosso futuro? O futuro dos microbiologistas, o futuro dos infectologistas? Como é que você vê isso? Eu vejo como um futuro muito, muito promissor, né? Porque a gente tem, com o desenvolvimento da resistência, vamos dizer assim, eu acho que nunca se teve tão na moda, né, como atualmente, a questão do antimicrobial stewardship, né? A falta de novos antimicrobianos tem sido uma área extremamente valorizada dentro do hospital. É uma área valorizada, né, para quando vai fazer uma acreditação, uma gestão de qualidade no hospital, né? O antimicrobial stewardship tem sido um setor cada vez mais valorizado dentro do hospital. É um setor que pode impactar com redução de custos, melhora de qualidade no atendimento, melhora de sobrevida nos pacientes, deshospitalização mais precoce daqueles pacientes que estão no hospital só para tomar antibiótico. Então, assim, é realmente uma área dentro do hospital que tem uma boa perspectiva. E junto com as novas metodologias moleculares, alguém precisa fazer esse meio de campo, né, entre o laboratório e o clínico. E eu não tenho dúvida, né, que o melhor time para fazer isso é o antimicrobial stewardship, interagindo, né, o infecto com o farmacêutico clínico, fazendo essa conexão do laboratório com o clínico. E outra coisa, quando a gente fala em sair o antibiograma, você me falou um caso, né, Tadeu, lá no começo da live. Chama um infecto para ver o antibiograma. Não, a gente tem que estar antes do antibiograma, né? Então, o stewardship, ele já tem que chegar para a equipe quando saiu do forno, né, o antibiograma. Então, lá no hospital a gente tem, por exemplo, um painel onde quando no aparelho aparece uma bactéria resistente ao carbapenêmico, a gente já recebe uma mensagem, né? Já tem na tela que cresceu essa bactéria, tá? Então a gente já, é o nosso alerta. Agora a gente quer mudar para fazer isso para todas as bactérias, mas a princípio a gente só fez um teste. Então, assim, cresceu no aparelho lá uma carbapenemase, né? A gente já fica sabendo qual que é, que cresceu e aonde que cresceu, e daí já põe o paciente em isolamento ou não, já define a terapêutica. Então, eu acho que é uma área que dentro da parte de tecnologia, de inovação, é uma área que está crescente, né? E isso, viu? Felipe, só eu lembrei de uma coisa interessante, né? Quando eu fazia controle de infecção, eu trabalhava na vigilância do controle de infecção, eu fazia o seguinte, né? Primeiro eu recebia o resultado dos exames. Daí eu vi que não, eu tinha que passar no laboratório, não tinha nada automatizado, isso foi na pré-história, viu, gente? Aí eu ia no laboratório e todo dia via as plaquinhas lá com as pessoas, estava com cara de gram positivo, gram negativo. Daí eu vi que, antes disso, eu tinha que olhar o pedido do exame. Então, já o pedido do exame, eu olhava e já dava uma avaliada no paciente e ia acompanhando o resultado. Isso numa época que era tudo no sapato, não tinha nada. Eu acho que hoje, né, com os recursos da automação, inteligência artificial, né, Felipe? Eu acho que com todos esses recursos que a gente tem hoje, com integração de sistemas, eu acho que fica tranquilo fazer isso. Basta ter conhecimento, ter pessoas que saibam realmente utilizar antibiótico, um farmacêutico que entenda bastante do medicamento no paciente, que está aí a equipe perfeita, né? Por exemplo, olha, o Caio fala, né, aqui para nós, olha, temos que ter mais lives e cursos na área de antibiograma. Já temos, né? Felipe aí tem o curso, está disponível, acabou de ser lançado, está bem baratinho, está excelente o curso, não é? Está aqui disponível para vocês adquirirem o curso. Né? Ele presta também assessoria para as pessoas, é só entrar em contato com ele. Vamos ter parceria de nossos alunos com ele, vamos estar estruturando isso no próximo mês aí, para estar muito legal. Olha, o Caio depois fala, né, para a gente aqui, olha, os microbiologistas e demais profissionais precisam sair da bancada, sem dúvida, e ir mais para a beira do leito, acho que é isso, né, Felipe? Beira do leito é fundamental, mas precisa também estar um pouquinho na bancada, senão escapa alguma informação importante, né? Precisa trabalhar isso legal. A Laís coloca como excelentes as discussões,
e já aguardando a próxima, como interpretar o antibiograma 2.0. Olha, Laís, adquira aí os cursos do Felipe, que estão aí com a gente, entre em contato com ele, que ele tem muita experiência nesse ponto. A Aline fala para nós, parabéns para mim por essa live, e obrigado a você, Felipe, por sua didática maravilhosa, por tornar entendíveis com facilidade assuntos tão complexos. E é isso, né? Legal, né, Felipe? Ó.